O objetivo aqui é mostrar qual foi o raciocínio de Kepler para determinar a forma da órbita terrestre. Bem, vejam, ele não estava seguro sobre essa forma, né, porque já vinha percebendo nos seus cálculos que havia alguma dificuldade para encaixar a Terra numa circunferência perfeita, já usando o modelo de Copérnico. Então, qual foi a ideia dele? Nessa figura, nós temos Marte em oposição ao Sol. Né? Nós já destacamos esse momento, né? Ao longo do tempo. Ocorre de Marte se alinhar com a Terra e o Sol, nessa situação, que nós chamamos de oposição. Né? Isso já foi explicado em outro vídeo. Neste momento, um observador terrestre vê o Sol de um lado do céu e Marte do lado oposto. Né? Isso já foi explicado, por exemplo, o Sol se pondo a oeste, Marte nascendo a leste, praticamente ao mesmo tempo. Bem, quando isso ocorre, nós temos um alinhamento, conforme já foi destacado. E nós já sabemos que Copérnico tinha calculado o período sideral de Marte. Que é o período sideral? É justamente o tempo para Marte dar uma volta completa na sua órbita e voltar a esse ponto que nos serviu de referência. Portanto, se esperarmos passar 687 dias, Marte estará de volta ao mesmo ponto. Então Kepler percebeu que esse ponto poderia ser uma referência segura para o cálculo dele. Por outro lado, onde estará a Terra quando Marte passar aqui novamente? Né, que essa segunda oposição que nós estamos considerando. Ora, esse período corresponde a 2 anos menos 43 dias. Então a Terra terá dado uma volta completa, 1 ano, e depois não chegará a completar uma volta. Estará, por exemplo, por aqui alguma posição, né, faltando o percurso de 43 dias. Tá? Bem, seria, por exemplo, essa posição aqui. Digamos que seria este o ponto em que a Terra estaria no momento em que Marte voltou a ocupar aquela posição de referência para nós. Então aqui nós vamos ter um triângulo, vamos destacá-lo aqui. A linha que liga o Sol à Terra nessa segunda oposição de Marte, a linha que liga a Terra a Marte e a linha que liga o Sol a Marte, passando por aquela posição em que a Terra estava na primeira oposição de Marte. Então nós temos aqui um triângulo ST1M, tá? Então vamos destacar aqui. Bem, nesse triângulo nós temos a seguinte situação. Da Terra você pode observar o Sol, pode observar Marte, certo? E Tycho Brahe tinha anotações precisas para a época das posições de Sol e Marte nesses dias em que havia oposição. Então, o que fez Kepler? Ele pegou uma sucessão de oposições de Marte anotadas por Tycho Brahe. Como Tycho tinha pelo menos 20 anos de medidas tiradas em Uraniborg, você vê que em 20 anos é possível observar várias oposições de Marte. Então, havia várias anotações que ele podia tomar. Então, ele podia pegar uma oposição bem antiga, a partir dela, ver a segunda, a terceira que se seguissem a essa primeira. Então, com essas medidas, nós teríamos o seguinte, este ângulo MST1, tá? Então, nós temos aqui MST1, vamos colocar o ângulo, né? Pode ser representado de várias maneiras. Então, este ângulo é conhecido, tá? Então, é sabido, tá? Em razão, né, das medidas das posições do Sol e de Marte na data em que esse fenômeno aconteceu, na segunda oposição, tá? Na data em que a Terra está em T1.
Da mesma maneira, o ângulo MT1S, idem, tá? Ele é conhecido também pelas mesmas razões. Tá? Você tem as medidas dessas posições, tá? Então, idem. Ele também é conhecido por essas razões. Essas medidas sempre são medidas de ângulos, tá? Corresponde ao cálculo de trigonometria esférica. Então, é como se você tivesse a esfera, né? A esfera armilar, e aí você marcaria a esfera celeste. Você marcaria as posições nessa esfera e mediria os ângulos entre esses objetos. Tá? Então, é algo que estava perfeitamente dentro das possibilidades de Copérnico. Então, você tem aqui um triângulo, né, ST1M, onde você tem, vamos fazer uma pequena reprodução aqui, apenas para a gente não ofuscar essa figura que nós estamos usando como referência, só para a gente ter aqui uma... Então, nesse triângulo ST1M, aqui reproduzido apenas por questões didáticas, o que nós temos aqui? Olha, então este ângulo é conhecido, este ângulo é conhecido. Na nossa referência aqui, o primeiro ângulo que nós referimos é MST1, então esse aqui seria o alfa, né? Esse aqui seria o beta, e é claro que conhecidos alfa e beta teria o conhecimento de gama. Então, e o SM, eu poderia usar como unidade de medida, porque M é um ponto fixo no céu. Eu não sei esse comprimento, eu sei o ângulo, o alfa. Este comprimento nós não sabemos a distância exata do Sol a Marte, mas podemos tomá-lo como uma referência, porque esse segmento vai ficar fixo. Marte vai voltar a esse ponto a cada oposição, então esse é um ponto fixo no céu, inclusive no comprimento. Então, SM será tomado como unidade de medida. Tá? Então, esse é unidade de medida. Tá? Vai ser a nossa referência. E a partir dele, o que nós podemos fazer aqui? Ora, nós podemos, por exemplo, utilizar a lei dos senos. Tá? A linguagem de Kepler não era essa, mas aqui nós vamos, né, nos valer daquilo que estamos acostumados. Então, eu posso escrever, por exemplo, utilizando a lei dos senos, eu quero ST1, eu quero saber onde está a Terra. Então, eu vou escrever que ST1 está para o seno de gama, né? A lei dos senos funciona assim. Sempre você vai usar o seno do ângulo oposto ao lado, né? Assim como aquela que eu estou usando como padrão, que é SM, está para o seno de beta. Você vê facilmente que com as relações conhecidas é possível calcular isso, né? E aí nós descobrimos, então, que essa distância ST1 vai ser igual a seno de gama sobre seno de beta vezes SM, que é a nossa referência, como se fosse uma unidade de medida. Então, o que acontece? Aqui eu desenhei a órbita da Terra, não é isso? Mas, na verdade, eu não conheço o formato exato. O que aconteceu é que, com esse cálculo, Kepler pôde determinar a posição exata, né, cuidado para um certo ângulo alfa, para um ângulo entre S e M, alfa conhecido, ele sabia exatamente o tamanho desse ST1. Tá? Então, por exemplo, a gente poderia dizer assim que, se eu colocar o S aqui nessa posição, né, eu tenho aqui uma linha de referência, tá? E aí, para este ângulo alfa que nós calculamos agora, eu determinei a posição do ponto T1. Tá? Aí o que fez Kepler? Qual foi a continuação do raciocínio? Ora, basta ele agora considerar uma outra oposição posterior a essa segunda. Então, quando Marte der uma nova volta, a Terra vai estar um pouco atrasada de novo, né? Nós já sabemos disso. São 2 anos menos 43 dias para Marte voltar a essa posição. Então, se a Terra estava atrasada aqui em T1 em relação à posição inicial T0, na nova posição ela vai dar uma volta, mas não vai completar a segunda volta, vai estar, por exemplo, por aqui. Tá? Vamos dizer aqui, assim mais ou menos.
Então aí eu vou ter um novo triângulo, tá? Eu vou fazer apenas para referência, porque o raciocínio é o mesmo, tá? Então agora eu tenho um triângulo ST2M, tá? Então nós vamos ter um triângulo ST2M, mas nesse triângulo nós vamos ter todas as mesmas referências que usamos antes podem ser empregadas. Por quê? Porque nós temos a data, é a data da nova oposição, nós temos a data em que isso ocorreu, e nessa data Kepler tinha medidas das posições do Sol e de Marte, feitas por Tycho Brahe, que lhe permitiam calcular os ângulos similares. Então, a mesma coisa que nós fizemos aqui, trocando T1 por T2. Então, você teria o ângulo MST2, você teria o ângulo MT2S, vai continuar usando o SM como unidade de medida, vai fazer o mesmo raciocínio, agora os ângulos alfa, gama e beta vão ser outros, né? Porque o triângulo agora é diferente, é este maior aqui, tá? E nós vamos conseguir descobrir ST2 em função de SM do mesmo jeito, tá? Então você teria aqui, né, da mesma maneira, você teria aqui um seno de gama linha sobre seno de beta linha, né, onde você teria, esses ângulos seriam os ângulos do novo triângulo ST2M. De forma que para um novo ângulo alfa linha, né, você teria aqui o comprimento exato de ST2, tá? De forma que você poderia marcar a nova posição T2. Então, o que aconteceu? Quer dizer, Kepler pôde desenhar, né, tendo como referência essa linha, que era a linha da posição de Marte, e tendo como padrão esse segmento aqui, ele usou isso como referência, ele pôde desenhar a órbita da Terra em torno do Sol, sem usar nenhuma hipótese de que essa órbita fosse circular. Mas o importante é vocês entenderem que, usando como marco a posição de Marte fixa, né, que foi guiada pela primeira oposição, ele pôde desenhar a órbita da Terra. Então ele vai, claro que aqui ele vai obter, né, vai percorrer isso aqui, vai obter aqui outros pontos, né? Aqui eu estou desenhando toscamente, mas é só para a gente ter, né, de modo que ele pôde fazer um desenho dessa órbita, tá? Quando ele fez isso, ele encontrou essa figura que eu coloquei aqui. O Sol está representado aqui, um pontinho amarelo, só que o que ele descobriu, a conclusão a que ele chegou, é que essa órbita parecia circular, ele não percebeu diferença em relação ao círculo, mas o centro não estava no Sol, e sim em outro ponto. Então, na verdade, eu tinha aqui o Sol, em amarelo, e aqui o centro da circunferência com uma distância entre eles, tá? Tal que essa distância, né, se eu tomasse aqui o raio dessa circunferência, vamos aqui escrever só para referência, né? Essa distância SC era 59 anos do raio dessa órbita. Tá? Então, realmente é uma diferença pequena, mas dá para vocês perceberem a precisão do trabalho de Kepler. Na verdade, SC, então, estavam muito próximos, mas os dados de Kepler, os cálculos de Kepler, baseados nos dados de Tycho Brahe, permitiam concluir que, apesar de ser uma circunferência, ela não estava centrada no Sol, e sim um pouco afastada. Bem, isso, vejam que, na verdade, não está rigorosamente correto, porque hoje nós sabemos que a órbita da Terra é uma elipse, mas é uma elipse com uma excentricidade muito pequena, quase circular. Então, é desculpável que, com as limitações dos dados da época, mesmo sendo os dados precisos de Tycho Brahe, ele chegasse a essa conclusão. Mas, com base ainda nesse mesmo cálculo que ele fez, ele descobriu que a Terra se movia mais rápido quando ela estava aqui, mais próximo do Sol, e mais lentamente quando estava mais afastada do Sol. Né? Essa percepção do que acontecia na Terra vai inspirá-lo posteriormente em buscar uma lei que relaciona a velocidade angular do astro com a distância dele ao Sol. Ele vai chegar a algumas conclusões e, finalmente, depois ele vai chegar à lei das áreas, utilizando também a órbita de Marte, que ele vai calcular posteriormente. Tá? Mas então, que fique aqui
o brilho dessa ideia do Kepler, né, que foi usar uma âncora no céu, né, que é a posição de Marte, em oposição. Isso foi inclusive destacado por Einstein em um artigo especificamente sobre Kepler, né, quando houve os 300 anos de aniversário da morte do Kepler. Ele morreu em 1630, então em 1930 houve uma homenagem, uma grande homenagem a Kepler, e Einstein foi responsável por escrever um texto, né, onde ele homenageou Kepler especialmente por este raciocínio de utilizar uma âncora celeste, que era a posição de Marte, no momento em que ele está em oposição à Terra. Era isso.